eu sou Cíntia de Campos e esse é o canal Morrer e Viver. E hoje eu trago para vocês um tema que me é muito querido, porque toda morte, ela é na verdade transmutação, transformação. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a gente deixar de ser uma mulher cíclica para se tornar uma mulher plena, na plenopausa, aquela que não menstrua mais. Uau! Então esse é um papo para garotas? Talvez não. Talvez os homens devessem também conhecer um pouquinho desse universo, porque afinal se relacionam com mulheres. E quando estão com uma companheira, ou uma irmã, uma mãe que seja, talvez se ele tivesse outro olhar de que ali não tem só uma mulher, mas muitas, as relações se tornem mais saudáveis. Então vamos começar do começo. A menina que menstrua e então torna-se uma jovem mulher. Ah, quantas vezes a gente fez ritos de primavera, ritos de menarca para saudar essa primeira lua junto com as irmãs de alma. E todo ano a gente organiza rituais lindos com coroas de flores, portais. E é tanta crença para a gente limpar, né? Quanta coisa a gente escutou sobre o ser mulher, de não positivas, né? Então, nesses momentos, a gente ressignifica, dá um reset em tudo isso. E sim, é maravilhoso estarmos aqui como mulheres. Ainda mais quando a gente pode honrar e reconhecer cada deusa que nos habita. Pois então, nós somos terra, temos todas as estações dentro de nós, não é mesmo? Inverno, primavera, verão, outono. A gente não é sempre igual. E assim também nós mulheres, além de sermos terra, somos lua. E a cada semana estamos de um jeitinho, enquanto respeitando essa nossa ciclicidade. E quando a gente menstrua, a gente evoca um arquétipo. E a gente trabalha muito isso nos círculos de mulheres, né? A gente vai estar meio que possuída, como diria o Jung, né? Na sua teoria dos arquétipos, a gente vai estar sendo tomada principalmente pelo arquétipo da anciã. E é essa velha sábia que nos habita, que guarda todas as nossas memórias ancestrais. Então, quando a gente começa a se observar, a gente orienta as mulheres a fazerem, preencherem a sua mandala lunar, né? E percebendo a cada semana como é que eu tô, como é que eu tô me sentindo, como é que tá a minha libido, a minha disposição física, o que me nutre nesse período. É tão lindo isso, porque a gente não precisa ser linear, que a gente não é, na verdade, né? Fomos enquadradas nesse sistema patriarcal em que, né, a gente tem que produzir sempre igual, mas na verdade não somos assim, nós somos natureza, somos um fractal da natureza. Então a gente vai aprendendo a se observar. E quando estamos na nossa anciã, a gente está relacionando também com a energia e o arquétipo da lua nova, que é uma lua escura, onde o novo pode brotar, e com a energia do inverno, que nos convida muitas vezes a um maior recolhimento. E é tão gostoso porque, bom, eu sou fã da anciã, né? É o meu arquétipo master, assim, porque ela é aquela que consegue conectar com o mundo invisível, com o inconsciente. Qualquer trabalho que a gente vai fazer
com o inconsciente, ele fica ainda mais potente quando a gente está vivendo as nossas luas escuras. Enfim, e aí é toda uma jornada da gente observar a lua que está fora, a lua que está dentro, e o que o meu corpo está contando sobre mim. É sobre isso, sobre a gente se perceber muito pertinho do nosso corpo, porque sim, a gente menstrua, a gente gesta, pare, e o nosso corpo nos conta muitos mistérios. E quando a gente para ouvir, o que você precisa hoje, querido corpo? Como é que eu posso fazer para você se sentir super bem? A gente começa a estabelecer essa parceria. E aí, não pegar tão pesado com a gente. Fluir com os ciclos. Depois da menstruação, no período pós-menstrual, entra em cena a donzela. E aí, a gente que estava com o corpo lá, pesado, se sente muito mais leve, mais solta, e é uma lua crescente, onde tudo pode florir, primavera, tudo pode crescer, e aí a gente pode ir com mais facilidade para o mundo externo, né? A gente estava lá mais recolhidinha, e agora os nossos projetos, é uma época ótima para a gente traçar projetos. Aí depois a gente entra na semana seguinte no arquétipo da feiticeira, que é a energia do outono, que é essa mulher forte, guerreira em nós, selvagem, que está muito conectada com seus instintos, que sabe exatamente o que é bom para ela. E é por isso mesmo que ela consegue colocar os seus limites e cortar, ceifar tudo aquilo que não serve mais. É bem essa energia do outono mesmo, de deixar aí o velho. E por isso que ela não é também tão bem vista, né? A famosa TPM, em que muitas vezes a mulher vai para uma polaridade de uma irritação muito grande. Mas não precisa ser assim. Se ela se observou o mês todo e foi cuidando daquilo que precisava ser cuidado dentro dela, de se respeitar mais, se amar mais, na TPM ela não precisa explodir. Ela pode colocar com amorosidade os seus limites. Então a gente tem também uma lua escura, lua minguante, a energia do outono e o arquétipo da feiticeira. E depois a gente vai... Ai, desculpa, pulei a mãe, olha só! Então a gente tem a anciã, a donzela, e antes da feiticeira a gente tem o arquétipo da mãe, que é justamente o verão, a energia da nutrição, da abundância. E voltamos então para o nosso próprio autocuidado. Como é que eu posso me nutrir? O que me faz bem? O que me alimenta? Para que eu possa também transbordar isso e ser fonte de nutrição para os demais, né? Como é que eu posso ser a mãe de mim mesma, da minha criança interna? E aí sim, a gente vai para a feiticeira, porque hoje eu estou na feiticeira, então ela está super aqui presente. Que já falamos, né? Essa mulher selvagem, maravilhosa. E depois voltamos para a anciã. Então a gente fica nessa dança por tantos anos, né? E é como se fosse assim, a Miranda Gray, que é quem sustenta a Womb Blessing e trouxe esses arquétipos pra gente, que não é nada novo, ela resgatou de toda uma cultura ancestral, né, de quando as mulheres se reuniam em tendas vermelhas. Hoje a gente resgata isso nos círculos de mulheres, e ela trouxe pra gente essa imagem de que a gente tem como um lustre e um vitral, cada pedacinho de uma cor. Então, a hora que a gente está na donzela, a gente está vibrando nesse arquétipo, num desses vidrinhos. Depois a gente passa para a mãe, é um outro vitralzinho que a gente está. E aí a feiticeira e depois a anciã.
E o que acontece quando a gente para de menstruar? E que na nossa cultura ainda é pouco falado esse período do climatério, da menopausa, e que muitas vezes as mulheres se sentem solitárias, porque justamente não tem muito com quem compartilhar, o que está acontecendo, tô com uma bagunça hormonal, e aí começam a aparecer vários sintomas. Pois bem, como se fosse, né, dentro dessa sociedade que a gente ainda, né, tem muita coisa mudando, mas ainda prevalece um sistema em que é preciso produzir, e aí você não está mais gerando filhos, então talvez você não seja mais, né, não sirva mais para nada, está envelhecendo. Será? Nós que já sim parimos, que já colocamos tantas coisas no mundo, como seria agora a gente poder colocar os nossos projetos? Será que esse não é justamente o período dos mais empoderadores da nossa vida? Quando a gente já conhece mais o nosso corpo, então a nossa sexualidade, ela é mais tranquila, porque a gente faz aquilo que a gente tem vontade, não tem que ficar agradando ninguém. E assim em todas as áreas da nossa vida, né? Depois dos 50, a gente tem que ser o primeiro amor da nossa vida. E a Miranda também vai trazer isso quando ela fala que a gente agora não está em mais nenhum desses vidrinhos e a gente vai para o centro. Então, se antes cada uma das nossas deusas, né, a donzela toda mais romântica, a feiticeira mais selvagem, a anciã mais sagrada, talvez, né, a mãe mais mãezona. E aí isso para mim é bonito de observar mesmo na sexualidade da gente, como que muda, como que os desejos mudam, como você quer ser tratada, como quer tratar o outro. Tão bonito isso, porque a gente não é uma coisa só, nós somos essa multiplicidade. E aí, a gente tomando consciência disso ao longo da nossa trajetória, quando a gente chega nesse outro lugar em que agora a gente não sangra mais, a gente está entrando aí na conhecida menopausa, né? Depois do climatério, depois que cessa toda mesmo, todos os ciclos. E aí, a gente, será que é tão desempoderador assim? Ou é o contrário disso tudo? Quais são as histórias que não nos contaram? A Miranda vai falar que a gente está nesse centro, nesse vórtice. E o que eu percebo é que quanto mais consciência a gente já pode ir evocando essas deusas conforme a nossa necessidade. E na menopausa, que eu vou chamar aqui de plenopausa, porque a gente vai assumir sim o lugar da mulher plena. É aí que a gente vai poder falar, agora eu tô precisando da mãe. Agora eu quero a feiticeira aqui para pôr as cartas na mesa. Não, agora eu posso ser mais doce como a donzela. A gente tem esse poder de trazer essa parte nossa que nós estamos precisando, porque a gente não está mais tão à mercê desses arquétipos, mas a gente já pode dialogar com eles, evocá-los. Isso é muito lindo. E eu tô aprendendo também, como cada uma aqui, né? Ainda sou cíclica, mas já sinto esse climatério, né? E me preparando para poder receber e honrar essa mulher plena em mim. E o universo é tão próspero, né? Tão maravilhoso, que eu percebo assim que em várias culturas a gente tem as grandes verdades, elas se repetem de diversas formas. Então, não por acaso, uma querida amiga que é da medicina chinesa, ela tem um trabalho muito bonito com a questão da menopausa,
ela entrou em menopausa precoce e então ela fez todo esse mergulho para sair do que já estava aí na Matrix, para furar a bolha e tecer os próprios conceitos de enxergar a beleza muito além dos sintomas que se apresentam. Agregar sentido em tudo isso, até porque daí não precisa ficar no sintoma, gerando sintoma, mas começa a trazer significado, né? Quando a gente sai do piloto automático, pausa, se percebe, o que eu estou fazendo da minha vida, como é que estão sendo os meus passos, como é que eu estou me percebendo, para que a vida me perceba. E aí, essa querida amiga, Monique Oprea, que estudou medicina chinesa, acupuntura, ginecologia na China, e ela tá com esse trabalho super bonito que ela chamou de jornada iniciática da menopausa, que é justamente para a gente mudar esse nosso olhar, e me convidou para estar sustentando junto, fazer essa parceria, que é uma grande alegria, uma grande honra de estar junto. E assim, fizemos um primeiro encontro que foi muito bonito, com mulheres em círculo, de uma forma ritualística, com dança, com a gente poder parar, se olhar, escrever um pouquinho, olhar para dentro, para daí para fora. E agora já estamos indo para a segunda jornada iniciática da menopausa e acontece nesse sábado. Então, se você é da região de Campinas, São Paulo, estamos aqui e vamos fazer no Solo da Cultiva, que é um lugar muito especial. Também já fiz rito de menarca lá com mães e meninas. E é um lugar lindo, em que é muito gostoso estar. E quero dizer que essa conversa continua, a gente vai aprofundar lá. A Monique traz então os 5 elementos da medicina chinesa, que conversam muito com essa história dos arquétipos que eu trouxe para vocês. Essa é a minha linguagem, né? E a linguagem dela é da medicina chinesa, mas eu vejo que se espelham, mudam as palavras, muda um pouquinho, né? É outra pegada, mas a gente está sempre nesse mesmo lugar, de que é olhando para dentro que a gente transforma o nosso corpo e a nossa vida. Então vai ser agora, no próximo sábado, dia 16 de agosto. E se você sente de estar com a gente, entre em contato, escreve aqui, escreve no meu WhatsApp 19 997 151271, que a gente possa estar juntas, nos amparando, crescendo, ressignificando e transformando toda a morte em nova vida, em novo ciclo. Com muito amor. Aguardo por vocês. Até lá e até mais um vídeo do canal.